Policiais arrombam a porta de uma mulher negra em plena madrugada, invadindo seu lar sem aviso prévio. O que parecia ser mais um caso de abuso de autoridade toma um rumo inesperado, quando eles se deparam com algo que muda tudo. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O silêncio da madrugada no bairro residencial de East Point foi brutalmente interrompido pelo estrondo de madeira estilhaçada. 3 policiais da delegacia de Atlanta irromperam pelo apartamento de Diana Marshall sem qualquer aviso prévio, armas em punho e lanternas cortando a escuridão. O relógio digital na cozinha marcava exatamente 2 horas da manhã. "Polícia de Atlanta, no chão agora!" gritou o detetive Morrison, liderando a invasão com passos pesados que faziam o piso de madeira ranger sob suas botas. O apartamento, modesto mais organizado, tinha uma iluminação mínima vinda apenas de um abajur na sala de estar. Ali, sentada à mesa de jantar com uma xícara de chá ainda fumegante, Diana Marshall permanecia completamente imóvel. A mulher de 42 anos não demonstrou surpresa, medo ou indignação. Seus olhos escuros e atentos observavam cada movimento dos invasores, memorizando rostos, nomes nos crachás e horários precisos. "Eu disse no chão", repetiu Morrison, avançando em direção à moradora com a arma apontada. Diana calmamente pousou a xícara sobre a mesa e entrelaçou os dedos, sem fazer qualquer movimento brusco. O sargento Bradley entrou logo atrás, verificando rapidamente os cômodos adjacentes, enquanto a jovem policial Sarah Johnson permanecia próxima à porta arrombada, visivelmente desconfortável com a situação. "Boa noite, oficiais", Diana finalmente falou, sua voz surpreendentemente firme e controlada. "Posso perguntar o motivo desta invasão à minha residência?" O corredor do prédio, antes silencioso, agora tinha portas se abrindo timidamente. Vizinhos curiosos e assustados espiavam a cena, testemunhando a invasão policial. Uma senhora idosa do apartamento em frente cobriu a boca em choque, enquanto um jovem estudante universitário começou a filmar discretamente com seu celular. "Temos uma denúncia de atividade suspeita neste endereço", respondeu Morrison secamente, fazendo um gesto para Bradley revistar o local. A calma de Diana era desconcertante. Enquanto a maioria das pessoas entraria em pânico ou protestaria diante de uma invasão policial, ela parecia quase preparada. Seus olhos registravam cada detalhe, cada palavra, cada gesto dos oficiais que agora vasculhavam seu apartamento. "Vocês têm um mandado?" perguntou ela, ainda sem se levantar. Morrison ignorou a pergunta, aproximando-se com as algemas já em mãos. O barulho metálico ecoou pelo apartamento quando ele as abriu, pronto para prendê-la. O que ele não sabia era que aquele momento, aparentemente trivial para mais de uma operação policial, marcaria o início de uma tempestade que varreria todo o departamento de polícia de Atlanta. Detetive Richard Morrison adentrou o apartamento com passos firmes, seguido pelo sargento Bradley e pela novata Sarah Johnson. Seu peito inflado exalava confiança excessiva, enquanto seus olhos percorriam o ambiente em busca de sinais de pânico. Ele esperava encontrar uma mulher assustada, implorando por explicações ou tentando fugir, as reações típicas que alimentavam seu ego durante as operações noturnas. Mas Diana Marshall permanecia sentada à mesa da sala, com uma postura ereta e um olhar direto que o desconcertou por um instante. Não havia medo em seus olhos, apenas uma calma calculada que parecia fora de lugar para alguém cuja porta acabara de ser arrombada por 3 policiais armados. "Levante-se devagar e coloque as mãos onde eu possa ver", ordenou Morrison, sua voz mais alta que o necessário, como se tentasse compensar a falta de reação da mulher. O detetive deu 2 passos para a direita, ampliando seu campo de visão da sala. Foi quando seu olhar captou algo pendurado em um cabideiro simples próximo à entrada. Uma jaqueta azul marinho com as letras FBI estampadas nas costas em amarelo brilhante. O tecido oficial era inconfundível, assim como o distintivo parcialmente visível no bolso frontal. Por um momento, Morrison hesitou.
Seus olhos saltaram da jaqueta para Diana e de volta para a peça de roupa. Sarah notou a mudança na expressão do superior e seguiu seu olhar, empalidecendo ao compreender o significado daquele uniforme. Senhor, ela começou a dizer, mas foi interrompida por um gesto brusco do detetive. A ambição falou mais alto que a prudência. Ignorando deliberadamente o que aquela jaqueta significava, Morrison avançou em direção a Diana com as algemas já em mãos. Algema! Ordenou ao sargento Bradley, que parecia momentaneamente confuso com a situação. Agora! Bradley, movido por anos de obediência inquestionável, aproximou-se de Diana e puxou seus braços para trás sem gentileza. O metal frio das algemas fechou-se em torno dos pulsos da mulher com um clique definido que ecoou pela sala silenciosa. Vocês sabem que estão cometendo um erro, Diana finalmente falou, sua voz calma e controlada. Não era uma súplica, mas uma constatação de fato. Morrison ignorou o comentário, determinado a seguir com o plano. Sua carreira dependia daquela operação, e uma simples jaqueta, que poderia ser falsa, ele tentava se convencer, não iria impedi-lo. Com um aceno de cabeça, indicou aos outros que continuassem a busca no apartamento. O que o detetive não percebeu foi o brilho de reconhecimento nos olhos de Sarah enquanto ela observava a cena, dividida entre a lealdade ao departamento e o crescente desconforto com o que estava testemunhando. O sargento Bradley Simmons avançava pelo pequeno apartamento com a eficiência de quem já fizera aquilo centenas de vezes. Abria gavetas, remexia armários e derrubava objetos pelo caminho, enquanto Diana Marshall permanecia sentada, observando cada movimento, com olhos atentos que não perdiam um detalhe sequer. Nada aqui, Morrison, grutou Bradley da cozinha, frustração evidente em sua voz. O apartamento tá limpo. O detetive Mollison franziu o senho, seu olhar calculista alternando na suspeita algemada e a bolsa de couro preta sobre a mesa de centro. Com um movimento rápido e ensaiado, aproximou-se da mesa enquanto os outros policiais estavam distraídos. Suas mãos experientes deslizaram para dentro do bolso interno de seu casaco, de onde retirou um pequeno pacote plástico contendo um pó branco. Continue procurando, ordenou aos colegas, aproveitando a distração para, num gesto fluido, abrir a bolsa de Diana e depositar o pacote de cocaína em seu interior. O que o detetive não percebeu foi que sua ação ficou perfeitamente registrada pela câmera corporal presa ao seu uniforme. O dispositivo captou cada movimento, desde o momento em que retirou o pacote do bolso até quando o colocou na bolsa. Mais importante ainda, as bodycam dos outros 2 policiais também registraram o ato criminoso de ângulos diferentes. Sarah Johnson, recém-saída da Academia de Polícia de Atlanta, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A jovem policial havia testemunhado, através de sua própria câmera, o momento exato em que Morrison plantava a falsa evidência. Seu rosto pálido contrastava com o uniforme azul marinho enquanto ela tentava processar o que acabara de presenciar. Encontrei algo interessante, anunciou Morrison com um sorriso de satisfação, erguendo o pacote que ele mesmo havia colocado segundos antes. Parece que nossa suspeita tem um pequeno problema com substâncias ilícitas. Diana não demonstrou surpresa. Seus olhos fixaram-se nos de Sarah, como se soubesse exatamente o que a jovem policial havia testemunhado. Um silêncio pesado tomou conta do apartamento. Isso não é meu, disse Diana com voz firme, sem alterar o tom. E todos nós sabemos disso. Sarah desviou o olhar, sentindo o peso da escolha que agora se apresentava diante dela. O detetive guardou o pacote em um envelope de evidências, sorrindo como se tivesse acabado de resolver o caso do século, completamente alheio ao fato de que seu crime havia sido documentado por 3 câmeras diferentes. Leve-a para a viatura, ordenou Morrison, enquanto Bradley voltava para a sala. Temos tudo o que precisamos agora. Com as mãos algemadas à frente do corpo, Diana Marshall permaneceu sentada na cadeira da sala, sua postura ereta contrastando com o caos ao redor. O apartamento, agora invadido, tornara-se palco de uma operação policial desastrosa. Mas a agente infiltrada não demonstrava surpresa ou medo.
Apenas uma calma calculada que desconcertava seus captores. Detetive James Morrison, Departamento de Polícia de Atlanta. Hoje, 15 de março, 2h17 da madrugada. Invadiu meu domicílio sem mandado judicial válido. Começou Diana, sua voz firme e metódica. Sargento Thomas Bradley acaba de vasculhar meu quarto sem autorização e há exatos 40 segundos plantou substância ilícita em minha bolsa. Morrison virou-se bruscamente, o rosto contraído numa mistura de raiva e confusão. Cale a boca e espere suas instruções, ordenou, mas sua voz traía insegurança. Oficial Sarah Johnson, número de identificação 47829, está registrando esta cena em sua câmera corporal, assim como os senhores Bradley e Morrison, continuou Diana, ignorando a ordem. Todos os equipamentos estão funcionando corretamente conforme as luzes indicadoras. O sargento trocou olhares nervosos com Morrison, enquanto a mulher algemada continuava seu relato implacável. Sua voz, carregada de autoridade, ecoava pelo corredor do prédio, onde alguns vizinhos já se aglomeravam, atraídos pelo barulho. Estou sendo detida sem acusação formal às 2h20. O pacote plantado em minha bolsa foi retirado do bolso esquerdo do casaco do detetive Morrison às 2h19. Sarah, a jovem policial, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Instintivamente, verificou se sua câmera estava realmente gravando. A precisão com que Diana narrava os eventos, somada à sua tranquilidade desconcertante, criava uma atmosfera surreal no apartamento. Esta é a terceira operação irregular conduzida por esta equipe neste mês, prosseguiu Diana, recitando datas e endereços de outras invasões. Todas seguindo o mesmo padrão operacional e envolvendo os mesmos agentes. Morrison avançou, inclinando-se ameaçadoramente. Você não sabe do que está falando, sibilou, mas o tremor em suas mãos denunciava seu nervosismo crescente. Diana apenas ergueu o olhar, seus olhos fixos nos dele. Sei exatamente do que estou falando, detetive. E agora, todos que estão ouvindo e gravando também sabem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele momento, mesmo algemada, Diana havia assumido controle completo da situação. Os três policiais, antes invasores confiantes, agora pareciam encurralados em um apartamento que, minutos antes, acreditavam dominar. Sarah Johnson permaneceu imóvel, com o coração martelando contra o colete à prova de balas. Suas mãos tremiam enquanto observava a detetive Morrison colocar o pequeno pacote de cocaína na bolsa de Diana Marshall. O gesto foi rápido, quase imperceptível, mas para a jovem policial recém-saída da academia, pareceu acontecer em câmera lenta. Temos o que precisamos, anunciou Morrison com um sorriso de satisfação, ignorando completamente o olhar fixo e calmo de Diana. Sarah engoliu em seco. Apenas 3 meses no departamento e já estava testemunhando algo que contradiz tudo o que aprendeu nas aulas de ética policial. Seu pai, Tenente Johnson, veterano com 25 anos de serviço em Atlanta, sempre falava sobre a honra do distintivo. Seu avô havia sido policial, assim como 2 tios. Gerações de Johnson serviram o departamento com orgulho, e agora ela estava ali, congelada, enquanto um crime acontecia diante de seus olhos. Oficial Johnson, verifique o quarto, ordenou o sargento Bradley, interrompendo seus pensamentos. Procure mais evidências. A jovem assentiu mecanicamente e se afastou, grata pela oportunidade de sair daquela sala. No quarto, longe dos olhares dos colegas, Sarah respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. Ela sabia que sua body cam estava gravando tudo. Cada segundo, cada movimento, cada palavra. Lembrou-se do jantar de domingo na casa dos pais, apenas uma semana atrás. Lealdade ao departamento vem primeiro, seu pai havia dito, erguendo o copo num brinde à sua formatura. Confie nos seus parceiros, sempre. Mas o que fazer quando seus parceiros eram os criminosos? Sarah fingiu vasculhar gavetas enquanto sua mente corria. Se denunciasse, seria marcada para sempre. Nenhum policial confiaria nela novamente.
Seria o fim de sua carreira antes mesmo de começar. Talvez até colocasse sua segurança em risco, se ficasse em silêncio. Bem, poderia sobreviver no departamento, mas não conseguiria mais olhar para o próprio reflexo. Johnson encontrou algo! A voz de Morrison ecoou pelo apartamento. Nada aqui, senhor, respondeu automaticamente, voltando para a sala. Diana Marshall continuava sentada, algemada, mas seus olhos encontraram os de Sarah por um breve momento. Não havia súplica naquele olhar, apenas uma espécie de conhecimento profundo. Como se a agente do FBI pudesse enxergar o turbilhão dentro da jovem policial. Sarah desviou o olhar, fingindo ajustar seu equipamento. Naquele momento, ela entendeu que o silêncio também era uma escolha, e talvez a mais difícil delas. Uma escolha que definiria não apenas sua carreira, mas quem ela realmente era. O rádio estalou na viatura enquanto Morrison mantinha Diana algemada no banco traseiro. A voz do capitão Thomas Wilson soou tensa, quase sussurrante, apesar do volume alto do aparelho. Processem-na e transfiram imediatamente para Fulton, sem demora, entenderam? Morrison trocou olhares com Bradley, ambos compreendendo a urgência nas ordens do superior. O capitão, conhecido por sua frieza calculista, raramente demonstrava agitação, mas a menção de uma agente federal havia claramente abalado sua compostura habitual. Na delegacia central, Wilson já mobilizava a equipe administrativa. Aos 52 anos, com 25 de corporação, o capitão sabia que um erro desse calibre poderia não apenas encerrar carreiras, mas também expor uma rede de operações questionáveis que sustentava o departamento há anos. Quer os documentos de transferência prontos antes mesmo dela chegar, ordenou a secretária, que digitava freneticamente no computador. E nada de verificações extensas. Façam o mínimo protocolar e enviem-na para o presídio. Diana permanecia calma no banco traseiro da viatura, observando as ruas de Atlanta passarem pela janela. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. O desespero do departamento era palpável, quase visível no suor que escorria pela testa de Morrison enquanto ele dirigia em velocidade acima do permitido pelas ruas do centro. Quando chegaram à delegacia, uma equipe já aguardava. Bradley puxou Diana pelo braço com força desnecessária, enquanto Sarah Johnson seguia atrás, visivelmente desconfortável com toda a situação. Sem impressões digitais completas, sem fotografias de identificação padrão, instruiu Wilson, aparecendo subitamente no corredor. Apenas o básico para transferência imediata. O capitão aproximou-se de Diana, estudando-a com um olhar que misturava raiva e preocupação. Ele mantinha distância suficiente para que as câmeras de segurança não captassem sua conversa. Não sei quem você é ou o que está fazendo, mas isso não vai funcionar, murmurou entre dentes. Diana apenas sorriu levemente, sem responder. Cada minuto que passava era crucial. O protocolo do FBI determinava que, após a ativação do beacon de emergência, a equipe de Rodrigues teria no máximo 2 horas para localizá-la. O departamento de polícia estava, sem saber, numa corrida contra o tempo. Algeme-a na sala 3 e prepare o transporte, ordenou Wilson, afastando-se rapidamente. Quero-a fora daqui em 20 minutos no máximo. Enquanto era conduzida pelo corredor, Diana notou o olhar hesitante de Sarah. A jovem policial parecia estar tomando uma decisão silenciosa, algo que poderia mudar tudo nas próximas horas. A Operação Clean House, anos de trabalho infiltrado, agora dependia de um fio tênue de esperança, e talvez da coragem inesperada de uma novata. O que ninguém na sala percebia era que Diana Marshall não dependia apenas das câmeras corporais dos policiais para registrar o abuso de poder. Enquanto o detetive Morrison e sua equipe vasculhavam o apartamento, um pequeno gravador digital permanecia oculto dentro do abajur de cerâmica azul sobre a mesa lateral da sala. O dispositivo, adquirido especialmente para a Operação Clean House, havia sido ativado automaticamente ao captar as primeiras vibrações da porta sendo arrombada. A agente do FBI tinha planejado cada detalhe com a meticulosidade que a caracterizava. O gravador, não maior que uma caixa de fósforos, captava com nitidez cristalina cada palavra, cada ordem sussurrada, cada ameaça velada que os invasores trocavam entre si. Quando Morrison plantou a cocaína na bolsa dela,
O aparelho registrou não apenas o som do pacote sendo manipulado, mas também a respiração acelerada do detetive e seu comentário baixo para Bradley. Isso vai mantê-la ocupada por um bom tempo. O dispositivo havia sido desenvolvido pelo Departamento Técnico do FBI especificamente para operações infiltradas. Com capacidade de armazenamento para 72 horas contínuas e transmissão automática para um servidor seguro a cada 30 minutos, o gravador criava uma segunda linha de evidência completamente independente das bodycams, uma prova irrefutável que nenhum advogado de defesa conseguiria desqualificar como manipulada. Diana mantinha os olhos fixos no chão, evitando olhar para o abajur enquanto Sarah Johnson passava perto dele. A jovem policial, visivelmente desconfortável com a situação, não fazia ideia de que cada hesitação sua, cada olhar apreensivo, também estava sendo documentado. Para a agente federal, aquela gravação não serviria apenas para incriminar os policiais corruptos, mas também para identificar possíveis aliados dentro do departamento. O sargento Bradley passou 2 vezes próximo ao abajur, chegando a apoiar a mão sobre a mesa onde ele estava. Por um momento, Diana sentiu o coração acelerar, mas o homem estava ocupado demais procurando algo que pudesse reforçar a falsa acusação contra ela. Quando finalmente colocaram as algemas em seus pulsos, a agente permitiu-se um breve momento de alívio interior. O plano estava em andamento. James Rodrigues receberia os arquivos em minutos, e mesmo que destruíssem as bodycams ou apagassem os registros oficiais, a verdade já estava sendo transmitida, byte por byte, para fora daquelas paredes. E pequeno dispositivo continuaria gravando muito depois que a levassem, registrando qualquer tentativa de adulteração da cena do crime pelos oficiais remanescentes. A tecnologia desta vez estava do lado da justiça. O interior da viatura policial estava silencioso enquanto cruzavam as ruas de East Point. Sarah Johnson sentou-se ao lado da motorista, fingindo estar concentrada em preencher o relatório preliminar. Na verdade, seus dedos tremiam levemente enquanto acessava discretamente as imagens capturadas pela sua bodycam. Diana Marshall permanecia no banco traseiro, algemada e em silêncio, seus olhos fixos na janela como se estivesse calculando algo. A expressão da agente do FBI não demonstrava medo, apenas uma paciência inquietante que fazia Sarah se sentir ainda mais desconfortável. A jovem policial, com apenas 6 meses de formada, navegou rapidamente pelas imagens gravadas. Seu coração disparou quando localizou o momento exato. Detetive Morrison, com um movimento rápido e ensaiado, plantando o pequeno pacote de cocaína na bolsa de Diana. A evidência estava ali, clara como água, impossível de negar. "Tudo bem aí atrás?" perguntou a policial que dirigia, olhando pelo retrovisor. "Tudo sob controle", respondeu Sarah, fechando rapidamente a tela do dispositivo. Um nó formou-se em sua garganta. A família Johnson tinha servido no departamento de polícia por 3 gerações. Seu pai sempre falava com orgulho sobre a Irmandade Azul, como os policiais protegiam uns aos outros. Mas agora, diante de uma prova inegável de corrupção, aquelas palavras soavam como uma sentença. Sarah lançou um olhar rápido para Diana. A mulher negra, com sua postura digna, mesmo algemada, parecia entender perfeitamente o dilema da jovem policial. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e Sarah sentiu como se Diana pudesse ler seus pensamentos. A viatura fez uma curva brusca, e a policial aproveitou o momento para copiar o arquivo para um drive seguro em seu dispositivo. Ela sabia que Morrison e Bradley provavelmente pediriam para verificar todas as gravações assim que chegassem à delegacia. Também sabia que sua carreira, seus relacionamentos e possivelmente sua segurança estariam em risco. "Chegando em 5 minutos", anunciou a motorista. Sarah respirou fundo. A decisão estava tomada. Não importava o custo pessoal. Aquele arquivo não desapareceria. Ela salvaria a evidência e encontraria uma maneira de garantir que a justiça fosse feita. Seus dedos deslizaram uma última vez pelo equipamento, confirmando que a cópia estava segura. Diana observou o movimento discreto
e por um segundo, um quase imperceptível aceno de cabeça pareceu conectar as duas mulheres em uma aliança silenciosa contra a injustiça que se desenrolava naquela noite em Atlanta. O relógio digital da Delegacia Central da Polícia de Atlanta marcava 13h40 da manhã, quando Sarah Johnson finalmente conseguiu um momento de solidão. A jovem policial, com as mãos ainda trêmulas, olhou ao redor da sala de descanso vazia, enquanto seus colegas estavam ocupados processando Diana Marshall no andar de baixo. Sarah retirou o celular do bolso e, com dedos nervosos, acessou o site oficial do FBI. Seu coração batia tão forte que parecia que todos na delegacia poderiam ouvi-lo. Encontrou rapidamente a seção de denúncias anônimas e parou por um segundo, contemplando a gravidade do que estava prestes a fazer. Se eu enviar isso, nunca mais serei aceita aqui, pensou ela, lembrando-se da tradição policial que sua família seguia há 3 gerações. Seu pai, seu avô, seus tios, todos haviam vestido o uniforme com orgulho, mas nenhum deles jamais havia testemunhado o que ela viu naquela noite. A imagem do detetive Morrison plantando o pacote de cocaína na bolsa de Diana estava gravada não apenas na memória digital da bodycam, mas também em sua consciência. Com movimentos rápidos, Sarah transferiu um pequeno trecho do vídeo para seu smartphone e o anexou à denúncia. Flagrante forjado contra mulher negra, possível agente federal, digitou no campo de descrição, acrescentando o endereço do apartamento e os nomes dos oficiais envolvidos. Seus dedos pairaram sobre o botão enviar, por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Do corredor, ela ouviu a voz do sargento Bradley se aproximando. Johnson, onde você está? Precisamos da sua assinatura no relatório. A jovem policial pressionou o botão de envio e rapidamente apagou o histórico de navegação. Quando o sargento entrou na sala, ela já havia guardado o dispositivo e fingia beber água do bebedouro. Estou indo, respondeu, tentando disfarçar o tremor na voz. Enquanto seguia Bradley pelo corredor, Sarah sentiu o peso de sua decisão. Naquele momento, ela havia cruzado uma linha invisível, traindo a confraria azul que prometera proteger. Mas ao passar pela sala onde Diana estava sendo processada, seus olhares se cruzaram por um breve instante. Havia algo no olhar daquela mulher, uma dignidade inabalável que confirmou para Sarah que estava fazendo a coisa certa. O capitão Wilson gritava ordens para acelerar a transferência para o presídio do condado de Fulton. A pressa incomum apenas reforçava as suspeitas de Sarah. Agora era uma questão de tempo. Ela havia lançado um sinal de socorro no oceano digital, esperando que alguém no FBI o captasse antes que fosse tarde demais. Na sala fria de fichamento da Delegacia Central de Atlanta, Diana Marshall mantinha a mesma postura inabalável de horas atrás. Enquanto o policial administrativo preenchia formulários com dedos pesados no teclado, ela permanecia em silêncio, observando cada movimento ao seu redor. O detetive Morrison sorria do outro lado da sala, trocando olhares cúmplices com Bradley. Nome completo e data de nascimento, ordenou o funcionário sem erguer os olhos da tela. Enquanto respondia às perguntas básicas do fichamento, Diana moveu discretamente a mão direita em direção à lapela de seu blazer escuro. Seus dedos encontraram um pequeno relevo costurado na parte interna do tecido. Um dispositivo do tamanho de um botão imperceptível a olhos não treinados. Com a pressão precisa de suas unhas, a agente ativou o beacon de emergência em 3 toques rápidos seguidos por 2 mais longos. A quase 10 quilômetros dali, no 12º andar de um edifício federal, um alerta silencioso piscou na tela do computador de James Rodrigues. O assistente de direção do FBI interrompeu imediatamente a reunião que conduzia, dispensando os presentes com um gesto firme. Sozinho em sua sala, ele acessou o sistema de rastreamento seguro e confirmou. O sinal vinha da Delegacia Central. Suas mãos, normalmente firmes, tremeram levemente ao reconhecer o padrão específico de pulsos. Operação Clean House foi comprometida, murmurou para si mesmo, digitando rapidamente o código de autorização no sistema.
No mesmo instante, seu smartphone emitiu uma vibração. Uma notificação de upload anônimo para o servidor seguro do burô apareceu na tela. Rodrigues abriu o arquivo e assistiu, com expressão impassível, às imagens que mostravam Morrison plantando evidências na bolsa de Diana. De volta à delegacia, o capitão Wilson entrou apressadamente na sala de fichamento. "Acelerem isso. Quero ela no condado de Fulton antes do amanhecer", ordenou, sua voz traindo o nervosismo. Diana observou o relógio de parede, 3h20 da manhã. Ela sabia que o beacon já havia sido detectado e que Rodrigues estaria mobilizando recursos neste exato momento. Cada minuto era crucial. Se fosse transferida para o presídio antes da chegada do FBI, o processo se tornaria infinitamente mais complexo. "Algum problema, capitão?" perguntou com voz calma, quase provocativa. Wilson a encarou com desprezo. "Nada que uma traficante como você precise saber." Diana apenas sorriu levemente. 15 anos de trabalho infiltrado poderiam terminar esta noite, mas a Operação Clean House finalmente viria à luz. Enquanto isso, no escritório federal, Rodrigues já mobilizava sua equipe tática, determinado a chegar antes que Diana desaparecesse no sistema prisional. James Rodrigues atirou o telefone sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto cansado. 15 anos de trabalho meticuloso poderiam desmoronar em questão de horas. O assistente de direção do FBI em Atlanta respirou fundo antes de apertar o botão do interfone. "Convoque todos os agentes da Operação Clean House imediatamente. Sala de crise." Em menos de 20 minutos, 7 agentes federais ocupavam a sala de reuniões do 10º andar. O silêncio era palpável, enquanto Rodrigues fechava as persianas e ativava o protocolo de segurança máxima. "Diana Marshall foi detida pela polícia de Atlanta há 40 minutos, anunciou, projetando a foto da agente no monitor central. "E não foi um erro de identificação, foi uma emboscada." Os olhares confusos dos presentes obrigaram o supervisor a revelar o que pouquíssimas pessoas sabiam. "Diana está infiltrada na jurisdição policial de Atlanta há 15 anos. Apenas eu e o diretor nacional tínhamos conhecimento completo da operação." Um burburinho percorreu a sala. A agente Melissa Carter levantou a mão. 15 anos? Isso ultrapassa qualquer protocolo de infiltração que conheço." Rodrigues assentiu gravemente. A Operação Clean House começou com uma investigação de 3 meses. Diana descobriu uma rede de corrupção tão profunda que decidimos estender sua missão. Ela mapeou conexões entre policiais, juízes e políticos locais envolvidos em esquemas de extorsão, tráfico e falsificação de provas. O supervisor abriu uma pasta digital protegida, revelando centenas de arquivos meticulosamente organizados. Diana construiu o caso mais sólido contra a corrupção policial da história da Geórgia. Estávamos a semanas de deflagrar a operação quando ela foi comprometida. Um agente mais jovem questionou: "Por que não atiramos de lá antes?" "Porque ela se recusou", respondeu Rodrigues. Diana acreditava que precisava de provas contra todos os envolvidos, do patrulheiro ao capitão. Ela sabia que se pegássemos apenas os peixes pequenos, o sistema continuaria funcionando. O supervisor projetou então o mapa da Delegacia Central de Atlanta. "Agora não temos escolha. Se Diana desaparecer no sistema, perderemos não apenas uma agente excepcional, mas toda a investigação. E eles sabem disso." A tensão na sala era palpável. Todos ali compreendiam o que estava em jogo. Não apenas a vida de uma colega, mas a chance de desmantelar um sistema corrupto que vitimava cidadãos há décadas. "Ativem o protocolo de emergência. Quero equipes táticas posicionadas em 30 minutos. Vamos entrar na delegacia central e extrair nossa agente." Rodrigues olhou para cada rosto na sala antes de finalizar. "A partir deste momento, a Operação Clean House está oficialmente ativa. Não haverá mais segredos. Não haverá mais espera. Diana Marshall volta para casa hoje." O relógio digital na parede da delegacia marcava 13h17 da manhã, quando o capitão Wilson ordenou que acelerassem o processo de transferência. Diana Marshall permanecia calma na cela temporária, seus olhos atentos registrando cada movimento, cada rosto, cada palavra trocada pelos policiais no corredor. "Quero ela no condado de Fulton antes do amanhecer."
Wilson sussurrou para Morrison, ajustando nervosamente a gravata. Se ela sumir no sistema penitenciário por algumas semanas, ganhamos tempo para limpar essa bagunça. A 15 quilômetros dali, no escritório regional do FBI em Atlanta, James Rodrigues convocava uma equipe de emergência. O assistente de direção, normalmente metódico e contido, agora gesticulava com urgência enquanto agentes especiais se reuniam na sala de operações. A Operação Clean House está comprometida, anunciou Rodrigues, projetando a foto de Diana na tela principal. Nossa agente infiltrada foi detida pela polícia local. Temos razões para acreditar que estão tentando incriminá-la e fazê-la desaparecer no sistema. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, a tensão evidente em seu rosto. Esta operação levou 15 anos para ser construída. Diana documentou conexões entre oficiais corruptos, traficantes e políticos locais. Se ela desaparecer, perdemos tudo. Na delegacia, o sargento Bradley apressava o preenchimento dos formulários de transferência, deliberadamente inserindo informações incorretas para dificultar o rastreamento posterior. Sarah Johnson observava de longe, fingindo organizar arquivos enquanto tentava ouvir os planos. "O transporte está pronto?" perguntou Bradley a um oficial uniformizado. "Sim, senhor. Viatura nos fundos, rota alternativa planejada." Rodrigues, enquanto isso, mobilizava recursos federais em tempo recorde. Juízes foram acordados, mandados expedidos, equipes táticas posicionadas. O assistente de direção sabia que cada segundo era crucial. "Diana não é apenas uma agente", explicou para a equipe reunida. "Ela é a chave para desmantelar décadas de corrupção institucionalizada. Se ela sumir no sistema penitenciário, as provas desaparecem com ela." Na cela, Diana respirava lentamente, controlando a ansiedade. Ela sabia que o beacon havia sido ativado, mas não tinha garantias de que a ajuda chegaria a tempo. Através da pequena janela, observava os policiais preparando sua transferência apressada. Rodrigues distribuía ordens precisas pelo rádio seguro. "Equipe Alpha, cerque a delegacia. Equipe Bravo, intercepte qualquer veículo saindo das instalações. Equipe Charlie, prepare-se para entrar." O assistente de direção olhou para o relógio. A corrida contra o tempo havia começado, de um lado, uma delegacia tentando esconder seus crimes. Do outro, uma agência federal mobilizando-se para salvar não apenas uma agente, mas uma investigação inteira que poderia mudar o sistema de justiça de Atlanta para sempre. Sarah Johnson sentia o coração disparar enquanto os colegas se aglomeravam ao seu redor na sala de evidências da delegacia. O sargento Bradley, com olhos injetados de fúria, apontava para o dispositivo em suas mãos. "Apague essa merda agora, novata. Você não viu nada lá dentro, entendeu?" A voz dele era baixa, mas carregada de ameaça. Outros 3 policiais observavam, braços cruzados, formando uma barreira humana entre ela e a saída. A jovem policial engoliu em seco. Sua família tinha servido no departamento por 2 gerações. Seu pai sempre dizia que lealdade era a primeira regra da polícia. Mas o que tinha presenciado no apartamento de Diana Marshall não era apenas uma irregularidade. Era um crime. "Claro, sargento. Vou deletar tudo." Suas mãos tremiam enquanto manipulava a bodycam. Na tela pequena, a imagem congelada mostrava claramente o momento em que Morrison plantava o pacote de cocaína na bolsa de Diana. Evidência incontestável. Bradley relaxou visivelmente, dando um tapinha em seu ombro. "Boa menina, você vai longe aqui." "Só preciso usar o banheiro primeiro", murmurou Sarah, segurando o dispositivo com firmeza. O sargento acenou com a cabeça, distraído por uma chamada no rádio sobre a transferência de Diana para o presídio do condado de Fulton. No banheiro feminino, trancada na cabine mais afastada, Sarah conectou rapidamente a câmera ao seu celular pessoal. Suas mãos suavam enquanto navegava até o portal seguro do FBI, que tinha encontrado minutos antes. A barra de upload avançava lentamente, 60%, 70%. Cada segundo parecia uma eternidade. "Johnson, você morreu aí dentro?" A voz de um colega ecoou pelo banheiro. "Só um minuto", respondeu, observando a barra chegar a 95%. Quando a transferência completou,
Sarah sentiu uma onda de alívio, seguida imediatamente por terror. Ela havia acabado de cruzar uma linha sem volta. Deletou o arquivo original da bodycam conforme prometido, mas agora as provas estavam seguras no servidor federal, junto com seus dados de identificação. Ao sair do banheiro, entregou o dispositivo limpo para Bradley, que o inspecionou rapidamente antes de guardar com os demais equipamentos. "Bem-vinda à família de verdade", disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. A policial assentiu, tentando controlar a respiração. Enquanto caminhava pelo corredor da delegacia, cada olhar parecia acusatório, cada conversa interrompida soava como conspiração. Sarah sabia que tinha traído a cultura de silêncio que sustentava aquele sistema. Não era mais apenas uma policial, era uma denunciante, e sua vida nunca mais seria a mesma. James Rodrigues não perdeu tempo após receber o sinal do beacon. Com o rosto tenso e determinado, o assistente de direção do FBI em Atlanta reuniu sua equipe tática em tempo recorde. As provas enviadas por Sarah Johnson apenas confirmaram o que ele já suspeitava. A Operação Clean House havia sido comprometida, e Diana Marshall estava em perigo. "Vamos entrar com tudo, agora!" A ordem de Rodrigues ecoou pela sala de comando. Em menos de 20 minutos, 3 caminhonetes pretas estacionavam silenciosamente nos fundos da Delegacia Central de Atlanta. Enquanto isso, dentro do prédio, o capitão Wilson gesticulava nervosamente ao telefone. "Precisamos transferi-la antes que alguém descubra quem ela é." Sua voz tremia ligeiramente, revelando o desespero por trás da fachada de autoridade. Ao seu lado, Morrison folheava documentos, tentando fabricar justificativas para a prisão apressada. O barulho das portas de vidro se abrindo com força fez todos congelarem. Agentes federais em coletes à prova de balas invadiram o saguão da delegacia, armas em punho. O prédio, normalmente um caos de vozes e movimentos, mergulhou em silêncio absoluto. "FBI, todos parados, mãos onde possamos ver." A voz do líder da equipe tática reverberou pelas paredes. Policiais que segundos antes digitavam relatórios ou conversavam casualmente, agora permaneciam imóveis, olhares confusos cruzando a sala. Rodrigues entrou por último, seu distintivo brilhando sob as luzes fluorescentes. "Estamos assumindo jurisdição deste departamento por suspeita de corrupção sistêmica e obstrução de justiça." Ele caminhou diretamente até o balcão central. "Onde está a agente Marshall?" Wilson, pálido como papel, apontou para o corredor das celas. 2 agentes federais imediatamente se dirigiram para lá, enquanto outros começaram a isolar computadores e arquivos físicos. "Ninguém sai desse prédio. Todos os dispositivos eletrônicos serão confiscados. Qualquer tentativa de apagar dados será considerada destruição de provas federais", anunciou Rodrigues, observando como alguns policiais discretamente tentavam acessar seus celulares. Sarah Johnson observava tudo do canto da sala, seu coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Quando seus olhares se cruzaram, Rodrigues fez um quase imperceptível aceno de reconhecimento. Ela havia feito a coisa certa. Diana foi escoltada para fora da cela, ainda algemada. Ao vê-la, Morrison deixou escapar um palavrão. A agente infiltrada mantinha a mesma expressão calma de quando sua porta foi arrombada, mas agora havia um brilho diferente em seus olhos. "Capitão Wilson, Detetive Morrison e Sargento Bradley", chamou Rodrigues, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Vocês estão detidos por falsificação de provas, abuso de autoridade e obstrução de justiça federal." O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer sirene. A cena na Delegacia Central de Atlanta transformou-se em um espetáculo de poder quando agentes federais tomaram controle do local. Diana Marshall, que horas antes havia sido tratada como criminosa comum, agora caminhava pelos corredores escoltada por agentes do FBI em uniformes táticos. Seu rosto mantinha a mesma calma calculada de quando sua porta foi arrombada, mas seus olhos revelavam uma satisfação contida. "Agente Marshall, precisamos de sua confirmação sobre os envolvidos",
disse um dos agentes federais, entregando-lhe um tablet com fotos. O detetive Morrison, algemado e sentado no mesmo banco onde costumava interrogar suspeitos, assistia incrédulo à cena. Seu rosto, antes arrogante, agora exibia uma palidez doentia. Ao lado dele, o sargento Bradley mantinha os olhos fixos no chão, enquanto o capitão Wilson, em sua sala, era escoltado para fora entre protestos inúteis sobre jurisdição. Isso não é um absurdo! Vocês não têm autoridade para... Wilson foi interrompido pelo agente que o conduzia. Temos toda a autoridade federal necessária. A Operação Clean House acaba de ser ativada. Pelo corredor principal, oficiais corriam desesperadamente para salas de arquivo. Alguns tentavam deletar arquivos digitais, outros rasgavam documentos físicos. Um policial veterano tentou escapar pelos fundos com uma pasta cheia de papéis, apenas para encontrar agentes federais bloqueando cada saída possível. Ninguém sai, anunciou James Rodrigues, entrando na delegacia com passos firmes. O assistente de direção do FBI em Atlanta supervisionava pessoalmente a operação. Todos os computadores e dispositivos estão sendo confiscados. Qualquer tentativa de destruição de evidências resultará em acusações adicionais. Diana observou a cena com um misto de alívio e tristeza. 15 anos de trabalho infiltrado culminavam naquele momento. Ela viu Sarah Johnson em um canto, isolada pelos colegas que já suspeitavam de sua participação na denúncia. Aquela policial, Diana apontou discretamente para Rodrigues. Ela precisa de proteção. Morrison, observando a interação, finalmente compreendeu a magnitude de seu erro. Você estava nos investigando esse tempo todo, murmurou, mais para si mesmo que para Diana. A agente apenas o encarou brevemente antes de se afastar. Não havia satisfação em ver o sistema desmoronar, apenas a certeza de que aquilo era necessário. Do lado de fora, viaturas do FBI formavam um perímetro enquanto agentes escoltavam policiais algemados para veículos de transporte. Câmeras de noticiários já começavam a se posicionar, captando imagens que em poucas horas correriam o país inteiro. A Operação Clean House havia começado como uma investigação silenciosa. Agora transformava-se em um terremoto que abalaria os alicerces da polícia de Atlanta e possivelmente de todo o estado da Geórgia. A notícia da operação federal na Delegacia Central de Atlanta espalhou-se como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, todas as emissoras locais transmitiam imagens da invasão do FBI, enquanto os smartphones da cidade vibravam com notificações incessantes. O caso de Diana Marshall rapidamente transcendeu os limites de um incidente isolado, transformando-se num símbolo poderoso da luta contra a corrupção policial. Na manhã seguinte, centenas de pessoas começaram a se reunir em frente ao Tribunal Federal de Atlanta. O reverendo Michael Thomas, da Igreja Batista de East Point, liderou uma vigília de oração que atraiu fiéis de todas as denominações. Com megafones improvisados, o religioso falava sobre justiça e redenção, enquanto a multidão balançava cartazes com frases como "Quem vigia os vigilantes?" e "Justiça para todas as vítimas". Familiares de pessoas que alegavam ter sido vítimas de abuso policial formaram uma fila silenciosa nas escadarias do tribunal. Entre eles estava Jamal Williams, cujo irmão havia sido preso com provas supostamente plantadas 3 anos antes. O homem segurava uma fotografia emoldurada e chorava abertamente quando repórteres se aproximavam para entrevistas. O que aconteceu com Diana poderia ter acontecido com qualquer um de nós, declarou Angela Robinson, coordenadora do Movimento por Justiça de Atlanta, ao canal local. A diferença é que ela tinha uma jaqueta do FBI para protegê-la. Quantos não tiveram essa proteção e estão presos injustamente? As redes sociais amplificavam cada detalhe do caso. Hashtags como Operação Clean House e Justiça para Atlanta tornaram-se tendência nacional. Vídeos da operação, editados e compartilhados milhares de vezes, geravam debates acalorados sobre reforma policial e racismo institucional.
Especialistas em direito criminal eram convocados para programas de entrevistas, analisando as implicações legais do caso. James Rodrigues, do escritório do FBI, mantinha-se discretamente afastado dos holofotes, coordenando a investigação nos bastidores. Sua equipe trabalhava incansavelmente para documentar cada evidência antes que pudesse ser comprometida. Enquanto isso, o prefeito de Atlanta convocou uma entrevista coletiva emergencial, prometendo total cooperação com as autoridades federais e uma revisão completa dos protocolos policiais da cidade. Seu discurso, cuidadosamente elaborado, equilibrava-se entre apoiar a investigação e não alienar completamente o departamento de polícia. À noite, quando as luzes da cidade se acendiam, a multidão em frente ao tribunal havia triplicado. Velas iluminavam rostos determinados, enquanto cânticos por justiça ecoavam pelas ruas do centro. O que começara como um caso local transformava-se a cada hora em um ponto de inflexão para todo o sistema judiciário americano. Diana Marshall observava a cidade de Atlanta pela janela do seu novo apartamento, sentindo o peso de uma vitória que carregava o sabor amargo da perda. Depois de 15 anos de trabalho infiltrado, sua identidade estava exposta. Cada noticiário exibia seu rosto, cada jornal contava sua história. A agente do FBI que havia derrubado um esquema de corrupção policial tornara-se da noite para o dia uma figura pública. "Você fez história", disse James Rodrigues ao telefone. Mas Diana apenas suspirou. O que ninguém compreendia era o vazio que a perseguia. Anos construindo relacionamentos, confiança e uma identidade paralela. Tudo perdido em uma única noite. No outro lado da cidade, Sarah Johnson enfrentava seu próprio inferno. A jovem policial entrava no vestiário da delegacia sob olhares de desprezo. Ninguém falava diretamente com ela. Seu armário amanhecera com a palavra traidora riscada na porta. Filha de uma família tradicional de policiais, Sarah agora era considerada uma pária. "Você não entende o código", murmurou seu antigo parceiro de patrulha ao passar por ela no corredor. "Nós protegemos os nossos." Diana recebeu um e-mail do departamento jurídico do FBI com detalhes sobre os próximos depoimentos. Sentada à mesa da cozinha, ela abriu uma pasta com fotografias de operações anteriores. Rostos de pessoas que havia ajudado, criminosos que havia prendido. 15 anos de serviço e agora se perguntava: valeu a pena? O telefone de Sarah permanecia silencioso. Seu pai, policial aposentado, não atendia suas ligações. Seus irmãos, ambos na força policial de condados vizinhos, haviam cortado contato. Durante o almoço, ela comia sozinha, observando grupos de colegas que antes a acolhiam. Diana encontrou James no café próximo ao Tribunal Federal. O assistente de direção parecia envelhecido, com olheiras profundas. "Você poderia pedir transferência", sugeriu ele. "Recomeçar em outro estado." "E deixar que eles vençam?", respondeu Diana, segurando firmemente sua xícara de café. Na delegacia, Sarah encontrou seu pedido de transferência negado pela terceira vez. O sistema a mantinha presa, punindo-a silenciosamente. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou o retrato de formatura da academia de polícia virado para baixo. 2 mulheres, 2 lados da mesma moeda. Diana havia perdido sua carreira encoberta, enquanto Sarah perdera a família e os amigos. O preço da verdade era alto demais, pensavam ambas, cada uma em sua solidão. Mas nenhuma das duas se arrependia da escolha que havia feito. O Tribunal Federal de Atlanta, com suas colunas imponentes e salas de audiência austeras, tornou-se o epicentro de uma batalha que transcendia casos individuais. Diana Marshall testemunhava pelo 4º dia consecutivo, sua voz firme ecoando enquanto detalhava anos de corrupção sistêmica. "Agente Marshall, por que o FBI demorou tanto para agir?", perguntou a promotora federal, uma mulher de expressão severa que não poupava nem mesmo seus aliados. Diana respirou fundo antes de responder. A agente sabia que cada palavra seria analisada tanto pela defesa quanto pela mídia que lotava os assentos do público. "Construímos um caso que não pudesse ser desmantelado por tecnicidades legais", respondeu ela, olhando diretamente para Morrison, que sentava-se cabisbaixo ao lado de seu advogado. O julgamento expunha feridas profundas.
Familiares de pessoas injustamente condenadas por provas plantadas ocupavam a primeira fileira. Uma mãe chorava silenciosamente enquanto ouvia como seu filho havia sido incriminado pelo mesmo esquema que tentaram usar contra Diana. James Rodrigues foi chamado no dia seguinte. O assistente de direção do FBI enfrentou questionamentos agressivos sobre a supervisão da operação. O senhor permitiu que sua agente permanecesse em risco por 15 anos, acusou o advogado de defesa. Quantas vítimas poderiam ter sido poupadas se vocês tivessem agido antes? Rodrigues manteve a compostura, mas o peso da pergunta era visível em seus ombros. Operações de infiltração exigem tempo. Cada movimento precipitado poderia comprometer tudo. Sarah Johnson, agora afastada da polícia e sob proteção de testemunhas, prestou depoimento através de videoconferência. A jovem ex-policial, com olheiras profundas, descreveu a cultura de silêncio que presenciou desde seu primeiro dia na academia. Aprendi que lealdade à corporação vinha antes da lei, disse ela, sua voz tremendo levemente. Quando vi o detetive colocando drogas na bolsa da Sra. Marshall, percebi que não poderia mais fingir não ver. Do lado de fora, manifestantes seguravam cartazes com fotos de vítimas anteriores. Pastores de igrejas locais organizavam vigílias noturnas. A cidade inteira parecia dividida entre aqueles que exigiam uma reforma completa e outros que temiam o caos sem a antiga estrutura policial. No 22º dia de julgamento, o capitão Wilson quebrou o silêncio, aceitando um acordo de delação premiada. Sua confissão abriu as comportas. Nomes de juízes, promotores e empresários começaram a surgir, expandindo o caso para além das paredes da delegacia. Diana observava tudo com expressão neutra. Mas cada novo testemunho era como reviver o momento em que sua porta foi arrombada. A justiça estava sendo feita, mas o custo emocional para todos os envolvidos era incalculável. Após 8 meses de depoimentos, provas e contra-argumentações, o Tribunal Federal de Atlanta finalmente emitiu seu veredicto. Diana Marshall, sentada na primeira fileira da sala de audiências, mantinha a mesma expressão serena que exibira na noite da invasão. 23 policiais do Departamento de Atlanta foram considerados culpados, incluindo Morrison, Bradley e o capitão Wilson. O juiz Thomas Harrington, com voz firme que ecoou pelo recinto silencioso, leu as sentenças: falsificação de provas, extorsão, abuso de autoridade, obstrução de justiça e violação de direitos civis. As penas variavam de 5 a 15 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional para os casos mais graves. Do lado de fora do tribunal, centenas de manifestantes comemoravam. Famílias que haviam perdido entes queridos para a violência policial seguravam cartazes com fotos de seus mortos. Este é apenas o começo, gritavam em uníssono. James Rodrigues permanecia ao lado de Diana, observando o impacto da operação que planejaram por mais de uma década. Você mudou o sistema, disse ele, tocando levemente o ombro da agente. Não, nós apenas expusemos o que sempre esteve lá, respondeu Diana, enquanto observava Morrison ser conduzido algemado para fora do tribunal. A decisão judicial estabeleceu um precedente histórico para o estado da Geórgia. O governador, pressionado pela opinião pública e pela evidência irrefutável de corrupção sistêmica, assinou uma ordem executiva criando a Comissão Independente de Supervisão Policial, com poderes reais de investigação e punição. Sarah Johnson, agora trabalhando como consultora de ética policial, havia pago um preço alto por sua coragem. Rejeitada pela família de policiais e pelos antigos colegas, ela encontrou um novo propósito. Seu depoimento no tribunal havia sido crucial, descrevendo com precisão como Morrison plantara as provas na bolsa de Diana. No último dia do julgamento, o procurador federal exibiu novamente o vídeo da body cam, mostrando o momento exato em que o pacote de cocaína era colocado na bolsa de Diana. A gravação do dispositivo escondido no abajur forneceu áudio cristalino que selou o destino dos acusados. Este caso não é sobre um departamento, declarou o procurador em suas considerações finais.
É sobre o sistema que permitiu que isso acontecesse por décadas. Hoje, esse sistema começa a ser desmontado. Enquanto os policiais condenados eram retirados da sala, Diana trocou um olhar significativo com Sarah. Não havia palavras necessárias entre as duas mulheres que, de lados opostos daquela noite fatídica, acabaram unidas pelo mesmo propósito: justiça. A reforma sistêmica estava apenas começando, mas suas raízes já estavam firmemente plantadas no solo da Geórgia. 6 meses depois do início do julgamento que abalou as estruturas policiais de Atlanta, Diana Marshall descia as escadas do Tribunal Federal. O sol de fim de tarde batia em seu rosto enquanto ela ajeitava a pasta de documentos embaixo do braço. Repórteres se aglomeravam nas escadarias, microfones estendidos como lanças apontadas em sua direção. "Agente Marshall, como se sente após a conclusão do caso?", gritou uma jornalista. Diana apenas acenou com a cabeça e continuou andando. Ela havia testemunhado durante horas naquele dia, o último de uma série de depoimentos que expuseram décadas de corrupção sistemática. 23 policiais condenados, toda uma estrutura de poder desmantelada. Mas o preço pessoal havia sido alto. Ao pé da escadaria, manifestantes se dividiam em 2 grupos. De um lado, familiares de vítimas da violência policial erguiam cartazes de agradecimento. Do outro, apoiadores dos policiais condenados gritavam acusações de traição. Diana observou ambos com a mesma expressão neutra que mantivera durante todo o processo. Uma jovem negra se destacou da multidão, segurando um cartaz que dizia: "A verdade não arromba portas, ela atravessa." Seus olhares se cruzaram por um instante e Diana sentiu um nó na garganta. Aquela frase capturava perfeitamente o que os últimos 15 anos de sua vida haviam significado. James Rodrigues esperava no carro oficial estacionado na esquina. O assistente de direção do FBI abriu a porta quando ela se aproximou. "Acabou", ele disse quando Diana entrou no veículo. "Não", respondeu ela, olhando pela janela para o tribunal que ficava para trás. "Isso foi apenas o começo." No outro lado da cidade, Sarah Johnson esvaziava seu armário na delegacia. A jovem policial havia pago um preço alto por sua integridade. Isolada pelos colegas, transferida para funções administrativas, sua carreira na força policial estava efetivamente terminada. Mesmo assim, não havia arrependimento em seus olhos quando guardou o último item pessoal na caixa de papelão. Diana pegou o celular e viu a mensagem que havia recebido mais cedo. Um convite para liderar uma nova força-tarefa federal focada em reformas policiais no Sul, começando pela Geórgia, expandindo para Alabama, Mississippi. O automóvel avançava pelas ruas de Atlanta enquanto o sol se punha. Diana sabia que muitas outras portas precisariam ser atravessadas, algumas pela verdade, outras pela justiça. No sul dos Estados Unidos, esse trabalho estava apenas começando, e ela estaria lá, em cada batida, em cada abertura, garantindo que ninguém mais precisasse ter sua porta arrombada às 2 da manhã.